Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio da nossa live de oração, nosso devocional, em que Deus tem estado aqui em cada episódio, em cada gravação, para que possamos ter um tempo de comunhão, para que possamos ter a presença dele real, mesmo no seu dia a dia corrido, talvez tantas questões para definir, exercer no seu dia a dia e que às vezes a presença de Deus acaba sendo postergada. Então, que esse momento aqui seja algo imprescindível na sua vida e que esse episódio, esse momento faça parte da sua busca, da sua entrega, da sua renúncia aí a estar aos pés do Senhor e também sendo abençoado por Ele, sendo alcançado por Ele todos os dias. E é esse o nosso grande propósito, de levar a palavra, de orar pela sua vida, de entregar algo que possa entrar no seu coração, enraizar com frutos poderosos para a sua casa, para o seu chamado ministério, para a sua família, para aquilo que o Senhor te chamou para você ser e fazer nessa terra. E por isso nós vamos começar orando e clamando a presença do nosso Senhor aqui nesse lugar. Pai, em nome de Jesus, Senhor nosso Deus, nós rendemos graças a Ti. Senhor, nós entregamos a nossa vida no Teu altar, nós consagramos esse momento, essa live de oração, esse devocional, esse programa pelo YouTube nas Tuas mãos, porque isso foi direção do Senhor a fazer pelo canal do YouTube. Nós estamos fazendo, nós estamos cumprindo, e por isso que eu creio que tem a bênção do Senhor, eu creio que tem a mão de Deus sobre cada episódio, sobre cada programa, tudo aquilo que façamos, a Tua mão poderosa nos alcança. Pai, é direcionado por Ti, é o Teu Santo Espírito que está aqui se movimentando, manifestando a Tua glória. Pai, alcança cada vida que está aqui nos assistindo, alcança cada família, cada casa, cada trabalho. Senhor, nós não sabemos as circunstâncias que eles estão assistindo, mas nós sabemos que o Senhor está alcançando, movendo os céus e a terra em favor dos Teus filhos, para que um novo tempo aconteça, para que eles possam enxergar o Teu mover, para que eles possam ser edificados na fé, em esperança, em coragem e ousadia, para cumprir aquilo que Te agrada, que não é pelo cenário, pela circunstância, nem pelo passado, mas é pelo futuro e o destino que o Senhor já consagrou à nossa vida, desde a nossa criação e formação. Pai, nós precisamos de Ti. Senhor, esse programa é Teu. Jesus, entra, meu Pai. É o Senhor que é o dono desse lugar e desse programa. Pai, nós precisamos da Tua mão, da Tua palavra, da Tua bênção, da Tua unção, do Teu poder, para que cada palavra que seja ministrada aqui alcance os nossos corações, nos cure, nos liberte, nos renove, que nos dê, Senhor, uma direção daquilo que vamos viver, daquilo que precisamos nos posicionar, daquilo que precisamos enxergar, que talvez não estamos enxergando, não estamos vendo, mas que precisamos crer, independente da circunstância. O Senhor faz, o Senhor opera, daquele que crê, daquele que se entrega, o Senhor responde, o céu reverbera, tudo aquilo que o nosso coração está entregue e intencionado. Que o nosso coração esteja em Ti, Senhor, apenas para Te agradar. Não importa a oposição, não importam, Pai, as perseguições, mas sim aquilo que é para o Teu nome ser glorificado e exaltado. Alcança os corações, alcança as almas, alcança, Senhor, as pessoas que talvez precisem de uma resposta, de um consolo, de um amparo. Precisa, Senhor, de uma resposta do Teu altar, que precisa, Senhor, de uma direção, que precisa, Senhor, de uma vontade, uma coragem para se posicionar e se levantar nesse tempo, diante de tanta guerra, de tanta luta, de tanta opressão, mas que possa receber o Teu refrigério nesse dia de hoje, a Tua paz que excede todo entendimento, um bálsamo de cura, de renovo, Pai, de combustível para avançar, para perseverar, mesmo no meio do caos, mesmo no meio das oposições. Pai, que nós possamos ser encorajados nesse dia de hoje a vencer e cumprir o Teu chamado, o Teu propósito
em nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo, começando do 17, que diz assim: E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falhou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinais todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Essa foi a última palavra quando Jesus reaparece para os discípulos após a sua ressurreição. Por que essa palavra no dia de hoje? Porque depois da ressurreição de Cristo não é apenas sobre o calendário, mas todos os dias nós vivemos a ressurreição de Cristo. Todos os dias nós celebramos a vinda do Cristo Salvador. E esse plano perfeito se cumpriu para que possamos viver da bondade, do favor e da graça de Deus de um novo tempo sobre a nossa vida todos os dias. Porque independente dos nossos pecados, nós fomos perdoados. Por um alto preço foi pago pela nossa vida, pela nossa salvação. Todos os dias é tempo de nos arrepender. Todos os dias é tempo de fazer algo novo em nós, de nos libertar-nos de nós mesmos. A nossa verdadeira guerra não é contra o outro, é contra nós. Porque através de nós, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, é que nós deixamos o adversário atuar e nos paralisar diante do chamado e da vontade de Deus. E quando nos libertamos de nós mesmos, nós conseguimos cumprir o plano e a vontade de Deus. Nós conseguimos enxergar e fazer com que o plano de Deus se cumpra em nós. Mesmo das divergências, mesmo da nossa falha humana, mesmo da nossa limitação carnal, o Senhor consegue fazer. O Senhor consegue operar, desde que nós nos libertemos de nós mesmos. Portanto, todos os dias tem que ser celebrado a ressurreição de Cristo. Porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus daquela tumba é o mesmo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Ou seja, temos a dádiva de sermos ressuscitados todos os dias, de viver um novo tempo todos os dias, de dar um basta e um chega nessa situação todos os dias, conforme a nossa fé, conforme a nossa entrega, a nossa renúncia, o nosso sacrifício, clamando, buscando, direcionando o nosso coração no altar de Deus. E é por isso que as lutas têm que chegar. Que um dia sem luta a gente posterga um pouquinho a oração com Deus, a gente deixa para abrir a Bíblia lá depois do almoço, no final do dia, já que tudo está bem. Porque quando estamos no meio do caos, da tempestade, do vento contrário, é sobrevivência buscar a palavra de Deus. Sem a palavra eu estou perdido, eu estou desesperado, eu estou inundado nas minhas próprias emoções de todo o levante que eu vivo. Então a luta tem que vir só para dizer uma coisa: eu preciso buscar ao Senhor. É uma primícia do meu dia, eu não abro mão começar o meu dia orando ao Senhor, entregando a Ele. Então é só para isso que serve a luta. E para entender que esse mundo não é nosso. Se gostarmos desse mundo, nós nos apegaremos a esse mundo e não queremos viver o céu, o reino de Deus, que não é aqui, é um novo tempo.
Então esse novo tempo de Deus tem que ser reconhecido todos os dias. Porque todos os dias nós teremos as preocupações de cada dia, as aflições de cada dia, as perseguições de cada dia. E todos os dias nós nos rendemos aos pés do Senhor. Assim como o Senhor liberava o pão e o maná de cada dia, porque era obrigatoriamente o povo tinha que se render todos os dias. Porque a verdade é que a gente quer orar pela semana inteira. Um dia, orar pela semana. Um dia, pelo final de semana. E aí até o maná, ele era esfarelado, ele era consumido, porque o povo não podia guardar o maná para o dia seguinte. E isso fala sobre a nossa vida de intimidade com Deus. Deus quer todos os dias. Não é uma vez a semana, 2, 3, só quando o dia vai mal, só quando deu errado. Não, todos os dias essa primícia tem que acontecer. Porque senão o dia já é perdido. A palavra diz que um dia na presença do Senhor vale mais do que 1000 dias. Ou seja, nós precisamos ter essa essência prioritária com o Senhor, porque isso é honra. O meu dia, ele só começa debaixo dos pés do Senhor. E esse versículo, quando Jesus reaparece, olha só, quando Maria Madalena encontrou alguns discípulos, falou, ninguém creu. Se você olhar no versículo desse capítulo, fala 2 vezes que eles não creram. E aí Jesus aparece. E olha só o que o versículo diz. Eles o adoraram, mas alguns ainda duvidaram. Olha só que coisa. Tem gente que não precisa ser Tomé para crer. Já crê mesmo sem o cenário. Tem gente que tem que ver para crer. E tem gente que mesmo vendo não crê. Olha que paradoxo que a condição humana chega por falta de fé, por falta de intimidade, por falta de busca, por falta de palavra. Mesmo se Jesus aparecesse hoje para você, você duvidaria? Você duvidaria? A palavra diz que o Espírito de Deus que nos revela quem Jesus é. Porque por a vinda do anticristo, muitos serão confundidos. Até o povo escolhido de Deus. Por quê? Porque talvez o escolhido não está na intimidade que deveria. Não está na busca que deveria. Talvez está mais distante do que aquele que nem conhece a Deus. E hoje é uma palavra para nos fazer refletir o quão real nós estamos conectados e alinhados com a palavra de Deus. Porque até os discípulos já tinham ouvido de alguns que se presenciaram com Jesus, que tinha ressuscitado, não creram. Depois Jesus apareceu, adoraram, mas duvidaram. Quer dizer, na dúvida vamos adorar, mas se não for também, estamos vivendo o maior tempo de espírito de engano. Espírito de engano, o engano nas nossas mentes, as nossas emoções, tem tomado a nossa fé e a nossa crença em Deus. É o engano nas redes sociais, é o engano em algumas situações, é o engano de falsos profetas. Esse engano tem tomado a nossa fé e a nossa intimidade com o Senhor. Porque estamos buscando no homem aquilo que devemos buscar no Senhor e na palavra. E aí o Senhor, Ele deu a instrução para os discípulos e nos dá essa instrução de ir a todas as nações e batizar e falar da palavra, e ensinar todas as coisas que eles tinham vivido ali com Jesus. Façam o que eu mostrei para vocês. Guarde as coisas que eu tenho mostrado e mandado a vocês. Porque eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Isso foi uma promessa
que não é quebrada, que não é conforme a circunstância, que não é conforme o nosso sentimento, as nossas emoções, mas sim prevalece até a consumação dos séculos. É uma aliança que o Senhor nos deixou para todo sempre. Então isso é uma verdade que tem que estar enraizada no nosso peito, cravada no nosso coração, que não depende daquilo que somos, daquilo que façamos. O Senhor está conosco. O Senhor nos garante, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos levanta, Ele nos dá condição, Ele nos garante mesmo no meio do caos, da divergência, da contrariedade do mundo e de todos. Nós não precisamos do reconhecimento humano, nós não precisamos do apoio, nós faremos porque o Senhor já está conosco. O Senhor já nos livrou, Ele nos criou, Ele nos garante, Ele nos sustenta, Ele já proveu. Assim como antes de nos criarmos, Ele já deixou a terra pronta, separada, a água, a terra, a árvore frutífera, a semente, o fruto, tudo. O gado para comer a carne. Assim Deus nos chama com tudo pronto e preparado. Ninguém vai carregar uma cruz que não possa suportar. Ninguém vai carregar um chamado mais alto do que foi designado. E ninguém vai perecer por um Deus que chamou numa vida abundante, não uma vida escassa. Sabe o que quer dizer? Que antes de Deus te chamar, Ele já proveu, Ele já preparou para você fazer e cumprir aquilo que Ele te chamou para fazer. E se acontecer isso, e se for isso? Deus não quer que você haja se vai acontecer, porque já aconteceu, já foi liberado no reino espiritual. Deus quer o seu posicionamento antes das coisas acontecerem. Tenha fé. Já profetiza a tua casa, já profetiza o teu lar, já profetiza a chave do apartamento nas tuas mãos. Mas e se eu assinar o contrato, eu vou lá falar com Deus? Não. Deus não quer isso, porque isso é barganha, isso não precisa de fé para você fazer algo. Quando algo já se concretizou nas tuas mãos, aí você vai agradecer a Deus? Deus quer que você haja antes dos primeiros sinal aparecer. Porque Ele quer que você se mova pelo improvável, pelo impossível. Ele é o Deus do impossível. Ele quer aparecer quando nem a pedra fala com você, nem o cenário é favorável. Mas Ele quer que você se renda, que você clame, que você profetize e o céu se reverberará diante da sua entrega. Diante do cenário desfavorável, mas um coração contrito e quebrantado ao que Deus é. Deus é um Deus de milagre, o Deus do impossível, o Deus da promessa e um Deus da aliança. E é isso que tem que estar nos nossos corações. Porque todos os dias o Redentor vive, todos os dias o Senhor nos dá sopro de vida. E isso já é um milagre. O milagre não é ganhar na loteria. O milagre não é receber a melhor proposta de emprego. O milagre é ter um sopro de vida todos os dias. Quando o mundo está acabando, quando o mundo já está em queda, nós termos o suspiro de Deus e levantarmos com a graça de Deus, com a glória de Deus, com o favor dEle, porque a alegria do Senhor é a nossa força, é Ele que nos dá alegria, é Ele que nos dá sustento, e se estamos vivos é por causa dEle, não é pela força do nosso braço, porque no dia que o coração parar de bater, não vai ser a nossa força que vai fazer ele voltar a bater, nem a força do médico, porque Ele é o dono da nossa vida. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar aqui agora, porque eu quero orar pela tua vida, pelas tuas emoções, pelo teu dia, que você não olhe se o seu dia foi mal ou bom, não olhe se o trânsito impediu você de chegar no horário, não olhe se talvez o carro não correspondeu na velocidade que você tinha para chegar naquele compromisso. Não olhe pelo que talvez o teu filho, a tua esposa não honrou naquilo que você estava esperando naquele dia. Olhe pelo milagre da vida, olhe pela decisão que Deus teve em te amar nesse dia de hoje e que já é um milagre.
porque somos falhos, não merecemos a graça de Deus e mesmo assim Ele nos dá. Pai, em nome de Jesus, Senhor nosso Deus, Deus poderoso, glorioso e soberano, Pai, vai tocando em cada vida que está aqui assistindo agora. Vai tocando, Senhor, na mente, na alma, no físico, no espírito. Restaura, Pai. Dá força, dá combustível. Traz o teu amor, inunda com a tua glória, com fogo novo, um fogo santo, um óleo fresco. Derrama, Senhor, unge a cabeça até que o cálice transborde. Quebra, Senhor, a ansiedade, o medo, a depressão, a tristeza. Coloca, Senhor, um regozijo dos céus, uma alegria que não tem causa, mas que vem do alto. Que o Senhor nos coloca refrigério na alma, bálsamo de cura, para fazer entender que é sobre o Senhor que nós nos moveremos e não é sobre a circunstância da nossa vida, nosso dia, nem das nossas emoções. Entra com teu consolo, com teu amparo, entra nas casas, Pai. Tira a discórdia, tira o medo, tira a discussão. Tira, Senhor, tudo aquilo que o adversário tem tentado, contentado entre as famílias para trazer discórdia e guerra. Mas que nós declaramos a harmonia do lar, o amor prevalecendo, a tua glória manifestada e todos os lugares cheios da abundância do Senhor, cheio do teu Santo Espírito, movendo e mudando a atmosfera dos ambientes com a nossa presença, porque o Senhor habita em nós e resplandece a tua luz, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até o próximo. Já curte, comenta, se inscreva aqui no canal e já compartilha para alguém receber essa palavra. Deus te abençoe.